Então, dando início ao segundo vídeo dessa semana, a gente vai falar sobre o racismo, como eu comentei no vídeo anterior. Racismo atualmente, né, o tema racismo ele é sempre relevante porque, enfim, vivemos uma sociedade racista. O Ocidente, né, que a gente chama de Ocidente, a gente pensar a Europa, a América, ela é marcada pelo racismo. Até porque a civilização europeia ela se viu no decorrer da história, retoma muito aquele vídeo do etnocentrismo, vou até deixar a referência aqui, mas enfim, que é um vídeo que foi dedicado a todos os alunos, foi indicado para todos os alunos do ensino médio, não foi à toa. Quando a gente pensa no etnocentrismo, né, levando em consideração que foi algo muito próprio da Europa, a civilização europeia ela acabou impondo a questão do racismo. E a gente tem as chagas disso, né, as marcas do racismo até hoje na nossa sociedade. Nós, o Brasil, como um país que foi colonizado por países europeus, afinal, fomos colônia de Portugal, tivemos uma forte influência da Inglaterra, depois dos Estados Unidos, afinal, o Brasil até hoje não deixa de ser uma colônia aí dos Estados Unidos, o pensamento racista ele está muito forte. E o que é pior, porque a gente vive num país em que a maioria da população é negra, é preto ou pardo, né, estão aí no grupo dos negros. Ainda essa semana que passou, eu vi uma reportagem que falava que a média, né, a porcentagem é de 56%, acho que os dados agora do IBGE são esses, 56% da população brasileira é negra, é classificada entre pretos e pardos. Então, ou seja, é um país de maioria negra. Óbvio, a gente vê que está quase equilibrado, mas ainda assim a maioria é negra. Mas é um país em que predomina o branco, né? Em que o branco predomina nas melhores funções e tudo mais. E isso é óbvio, é fruto da escravidão. Então eu acho que a gente tem que partir desses dois pontos para a gente começar a falar de racismo no Brasil. Primeiro, a herança colonial, a herança ou melhor dizendo, a herança colonial não, antes ainda da herança colonial, que na verdade está ligado à herança colonial, a influência do etnocentrismo europeu, que se faz muito presente no Ocidente, se faz muito presente na América, se faz muito presente inclusive no Brasil, e ao mesmo tempo, como consequência disso, né, na verdade as duas coisas estão muito ligadas, mas são duas coisas diferentes, que é a questão da escravidão. Né? O Brasil foi um país que sofreu, que passou pela escravidão negra, foi o país que mais tempo empregou mão de obra escrava, toda a história, foi o último país a libertar os escravos negros, e o que é pior, a gente nunca teve uma libertação real, né? Nunca teve uma política séria de integração desse negro na sociedade brasileira. Eu vou começar então basicamente esse vídeo retomando esse ponto histórico. Aliás, são pontos que todo ano eu acabo trabalhando, mas eu acho que é o ponto para a gente poder entender. Quando houve a libertação dos escravos, lá no fim do século XIX, em 1888, quando a princesa Isabel libertou os escravos, a libertação, na verdade, ela foi uma grande piada. Né? Porque a situação do negro escravizado, que já era ruim, ela acabou piorando. Piorando por quê? Porque você tem o negro que vivia ali na fazenda, escravizado, em condições subhumanas e tudo mais. Vem a escravidão, não há nenhum compromisso, não há nenhuma obrigação por parte dos senhores de engenho, por parte dos senhores lá das fazendas, enfim, dos estabelecimentos que empregavam, que usavam o escravo. Não houve nenhuma preocupação, não houve nenhuma obrigação desses estabelecimentos em contratarem os seus escravos. Aliás, pelo contrário, o Brasil já vinha passando por uma política de embranquecimento. Né? Antes ainda da libertação dos escravos, principalmente aqui em São Paulo, quando a gente pega a produção do café no século XIX, há um forte incentivo para que venha mão de obra europeia, para que venham brancos europeus pobres, para trabalhar nas fazendas. A ideia era se embranquecer a população brasileira. Né? Aquela ideia bem eugênica de que o branco é melhor do que o negro, de que o branco é mais evoluído que o negro,
Então, a partir daí, quanto mais branca for uma sociedade, mais apta para o seu desenvolvimento, mais num caminho do futuro, num caminho de futuro, num caminho de progresso ela estaria. O negro era visto como um sub-humano. Isso é algo que já vinha desde a época do começo da colonização, então a gente está falando de um período de praticamente 400 anos, aliás, mais de 400 anos. O Brasil foi descoberto em 1500. A gente está falando do fim do século XIX, 1888. Aliás, mais de 400 não, dá quase 400, 350, 400 anos. O Brasil está passando por no começo da escravidão, ou no começo da colonização, a justificativa para a escravidão vem da ideia de que o negro é menos humano, então o negro ele é visto como um animal, ou quase um animal, ele não tem alma, isso inclusive muito endossado pela própria Igreja Católica, acho que eu comentei isso no vídeo de etnocentrismo, e então o negro pode ser escravizado, até porque a escravidão com o indígena aqui no Brasil não deu muito certo. Né? Existem vários estudos do porquê isso não teria dado certo, enfim. Não vou entrar no mérito porque também não sou profundo conhecedor. A verdade é que assim, o desenvolvimento brasileiro, o desenvolvimento da economia brasileira durante o período colonial, durante o período imperial, foi marcado pelo trabalho escravo negro. Então, fortemente marcado por uma teoria racista por trás. A teoria de que o negro é inferior ao branco. Que o negro é menos ser humano do que o branco. Por isso pode ser escravizado. Aquela ideia que eu sempre costumo falar. Da mesma forma que eu uso um boi, que eu uso um cavalo para puxar uma carroça, eu posso usar um negro para fazer um trabalho, porque ele é quase um animal. Né? Ele é quase visto como um animal dentro dessa lógica que foi defendida pela civilização europeia, que foi defendida pela Igreja Católica. Quando veio o fim da escravidão, a gente não teve uma política séria de integração do negro na sociedade. É aí que começa o processo de formação de favelas, por exemplo. No Rio de Janeiro, principalmente, isso é muito claro. Os negros saem das fazendas, não tem para onde ir, não tem emprego, não tem estudo, não tem uma estrutura que os absorva para a sociedade. Eles ficam marginalizados, ficam à margem, e começa-se aí o processo de formação de favelas. Quando a gente pega aqui em São Paulo, o processo de formação de favelas está muito mais ligado à migração nordestina. Claro que você tem negros vivendo em favela, mas isso acho que é mais forte no Rio de Janeiro do que aqui em São Paulo. Então, ou seja, a gente olhando a história brasileira, a exclusão do negro sempre foi algo muito forte, muito presente. E até hoje a gente não conseguiu dar conta disso. Por isso que a gente fala de dívida histórica. Por isso que a população negra, os movimentos negros, ou aqueles que de alguma forma simpatizam ou têm consciência com os movimentos, falam de dívida histórica. Porque realmente essa população ela não foi integrada. Essa parcela da população não foi integrada. Se a gente faz um estudo sociológico, começa a trabalhar índices e tal, a gente vai ver. A maior parte da população que está nas universidades é branca. Aliás, eu vou falar de algumas notícias, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. A gente teve aí o ano passado alguma mudança em relação a isso. Mas, via de regra, as universidades, a maior parte da população que está na universidade, principalmente a universidade pública, são brancos. A maior parte da população que está na favela é negra. A maior parte da população que está nas prisões é negra. E assim, numa leitura superficial, o que poderia se dizer? Aquela velha ideia de que o negro é inferior ao branco, de que o negro é de má índole, de que o negro é mau caráter, de que o negro é vagabundo, enfim. Essa leitura superficial que se parte olhando a situação. Mas a gente tem que entender esse processo histórico, entender esse processo, como ele foi construído na sociedade brasileira, para a gente perceber por que é assim. E a questão é clara, é uma questão de exclusão social. Houve uma forte exclusão do negro, essa exclusão ela não foi resolvida, e o que é pior, como a gente defende muito esse discurso de meritocracia, a pessoa ganha a pessoa, ela quando ela se esforça, ela consegue melhorar a sua condição de vida, ela consegue sair daquilo, basta se esforçar, parece que reafirma que o negro seria vagabundo, ou que o negro seria indolente. Aliás, o próprio vice-presidente durante a eleição falou coisa desse tipo,
que o negro é indolente, que o indígena, enfim, falou lá uma série de ideias racistas sobre a formação da população brasileira. O que a gente percebe é que, assim, a história do Brasil ainda não conseguiu acertar as dívidas com esse cenário, com essa situação da exclusão do negro. A gente começa a melhorar um pouco a situação nos momentos atuais, né, sei lá, nos últimos 20 anos, mas a gente ainda está muito longe de solucionar qualquer coisa. Né? E aí eu vou pegar aqui 3 notícias que eu separei, eu vou colocar o link aqui na descrição, que eu acho que vale a pena vocês lerem. Mas eu vou pegar 3 notícias, as 3 notícias são todas, acho que do ano passado, então coisa recente, mas mostram o como persevera essa chaga do racismo e do racismo estrutural que existe no Brasil. É o que a gente chama de racismo estrutural. É isso. Né? Não é só a exclusão do negro, porque o negro é esteticamente inaceitável sob um certo ponto de vista e o branco seria mais esteticamente aceitável. Não é só isso, claro que tem isso também. Mas o racismo ele parte muito mais de uma construção histórica, da forma como o Brasil se construiu e do lugar que o negro teve no Brasil. Até porque o negro não veio por vontade. O negro veio trazido, cativo. E outra, a miscigenação, que muitas vezes se romantizou na história do Brasil, né? É muito interessante. Eu escutei uma vez de um advogado negro que tem todo um envolvimento com os movimentos sociais e tal, e ele falava isso. Essa miscigenação que a gente muitas vezes fala, o Brasil é um país miscigenado, por isso que não existe racismo, essa miscigenação foi durante a história da construção da sociedade brasileira, construída em cima do estupro. Afinal, a escrava negra ela era obrigada a ter relações sexuais com o seu senhor, ela é escrava, então ela não tem vontade, é essa mentalidade que está por trás. Então os filhos que nasciam lá do senhor de engenho, do senhor das fazendas, com a escrava, eram fruto de estupro. Então, ou seja, essa miscigenação, essa coisa tão romântica como muitas vezes se defendeu no decorrer da história brasileira, não tem nada de romântico. É extremamente violento. O racismo no Brasil ele revela a extrema violência que existe na sociedade brasileira. Por isso que é tão complicado quando os grupos negros levantam a sua voz para falar sobre alguma coisa e a gente diz que é mimimi. Principalmente a gente que é branco, né, que não sofre o que o negro sofre. A gente diz que é mimimi. Porque não é mimimi. A gente está falando de um grupo que passou por uma puta de uma exclusão no decorrer da história. Um grupo que passou por por uma verdadeira cultura de violência à sua cultura, à sua história como um todo, e que até hoje isso não foi solucionado. Até hoje isso não foi solucionado. A gente tem essa coisa de querer dizer, mas a cultura brasileira deve muito à cultura negra. Mas a gente não tem esse respeito. Nem pela cultura negra a gente tem esse respeito. É só a gente parar para pensar hoje quando se pensa nos terreiros das religiões afro, banda, candomblé, que passam por perseguição dos grupos evangélicos. Então, de alguns grupos evangélicos, obviamente. Mostra-se o como o negro não tem lugar, ou ainda não conquistou realmente o seu lugar no Brasil. Na verdade, não conquistou não, né? Não se permitiu que ele conquistasse. Parece que o negro não quis, não é isso. Mas eu quero pegar as notícias aqui, vamos lá. Só vou ler os títulos, comentar um pouco, e aí eu vou deixar para vocês lerem essas notícias. A primeira que está trazendo aqui é do site Guia do Estudante. É uma notícia de novembro do ano passado, 14 de novembro, então está muito próximo ali da data do Dia da Consciência Negra, e que a notícia diz: pela primeira vez, negros são maioria nas universidades públicas. A taxa de ingresso no ensino superior, por outro lado, ainda é menor que a da população branca. Então, ou seja, no decorrer da história, é a primeira vez aí, de acordo com o censo, em que os negros conseguiram ser maioria nas universidades públicas, embora a taxa de ingresso ainda seja menor. Isso em grande parte graças às cotas. Vamos problematizar um pouco a cota. A cota ela é importante? Ela é. Né? Ela é a solução? Não. Ela não é a solução por um simples motivo. Né? Solução de verdade é a educação pública de qualidade para todo mundo, que aí ninguém precisaria de cota. Mas
O problema é, independente, é claro que a gente já até discutiu isso nos vídeos anteriores, quando falou sobre educação, não há uma preocupação séria no Brasil em se resolver os problemas da educação. Mas mesmo que houvesse, você não resolve o problema de educação do dia para a noite. Você demora tempos para poder ter uma política realmente inclusiva, que dê conta de toda a situação. A cota ela é uma solução emergencial, uma solução a curto prazo. Você precisa pôr hoje negro na universidade. Então como que você resolve isso? Com cota. E assim, uma coisa que é importante ficar claro, que as pessoas têm muito o preconceito da cota, né? Falar, mas a cota, então tá dizendo que o negro é inferior, que o negro não tem a mesma capacidade. Não, não é isso. O problema é a exclusão social. A cota é uma forma de tentar diminuir a exclusão social. E assim, cota não joga ninguém lá dentro da universidade. Né? A cota, o cara precisa ter uma pontuação mínima. Só que ele ganha alguns percentuais aí para entrar um pouquinho na frente. De qualquer forma, ele vai precisar estudar. Ele vai precisar estudar para entrar na universidade, porque ele precisa fazer uma pontuação mínima para poder entrar. E ele vai precisar estudar lá dentro também, porque senão ele vai ser reprovado. Ele não vai conseguir tirar o seu diploma. Então, ou seja, a cota não é jogar o negro lá dentro da universidade, seja ele despreparado, seja ele só se aproveitando. E aí, não só o negro, como também existe cota para aluno de escola pública. Na verdade, as cotas elas mostram a falência do nosso sistema educacional, o que é o grande problema. E, em segundo lugar, elas são uma tentativa, a curto prazo, de se tornar a competição mais injusta. De se tornar a competição menos injusta. A gente poderia até problematizar até que ponto, inclusive, o vestibular é justo, ainda mais da forma como ele é feito. Mas eu não vou entrar muito nessa polêmica agora, porque senão a gente começa a perder muito foco do assunto. Um segundo, né, também, deixa eu só ver a data antes de ler aqui, também do ano passado, 5 de novembro de 2019. Eu acredito que todas vão ser de novembro de 2019, porque é o mês lá que se fala da consciência negra. É um mês destinado a esse assunto. Menos emprego, mais favela. Áreas com mais negros têm piores índices em São Paulo. Só vou ler o primeiro parágrafo. Na cidade de São Paulo, as diferenças no acesso de direitos como emprego, moradia e saúde não são apenas regionais, são também raciais. É o que revela o cruzamento feito pelo UOL com dados divulgados hoje pela rede Nossa São Paulo. Então, mais uma vez a gente percebe como o racismo estrutural no Brasil, ele junta as duas coisas. Né? A exclusão social, ela também é racial. Se você olhar, a maior parte da população negra é pobre. A maior parte da população rica é branca. Rico negro é exceção. Pobre branco não é propriamente exceção, mas entre a população mais pobre pode ter certeza. Aqui eu não peguei nenhum site, não peguei nenhum estudo, mas existem estudos que comprovam isso. A maior parte da população mais pobre no Brasil é a população negra. Exatamente por causa desse processo em que não se houve uma verdadeira preocupação com a inclusão do negro na sociedade brasileira. E a última delas está relacionada à questão prisional. Negros e periféricos são os mais afetados pelo aumento da população carcerária no Brasil. É uma reportagem, essa daqui é um pouco mais antiga, mas ainda do ano passado. É de 25 de julho de 2019. Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. Então, a gente percebe, a população negra é maioria maciça nas prisões. Também a gente teria muito que problematizar sobre a questão do nosso sistema carcerário. Inclusive, acho que nos vídeos de direitos humanos, da série de direitos humanos aqui no canal, acho que o primeiro vídeo eu trabalhei alguma coisa sobre isso, que já faz um bom tempo que eu fiz esse vídeo, mas eu acho que eu trabalhei alguma coisa sobre isso, problematizei um pouco a questão da segurança e da população carcerária, e revela como a gente, no fundo, só prende pobre. Né? Porque é uma questão social, não é uma questão só de índole, de caráter e tudo mais. A gente pode até problematizar se o cara que rouba é bom caráter ou não, mas a questão é, enquanto a gente não resolver os problemas sociais, vai continuar tendo criminalidade, seja o cara bom ou mau caráter. Essa que é a verdade. Não vou nem entrar nesse mérito, porque acho que isso é desviar o foco da discussão. Porque você não está agindo
nas causas você está agindo nas consequências. Infelizmente no Brasil, eu percebo isso na educação, porque é o ramo que eu trabalho, a gente percebe isso muito na segurança, não é o meu ramo, mas enfim, a gente acaba lidando com os dados. A gente lida muito com as consequências, a gente não lida com as causas. A gente nunca tem políticas preventivas, infelizmente. É um dos problemas é um dos graves problemas do Brasil. Bom, como eu disse, hoje falar de racismo é um assunto que tem vindo muito à tona. Esse ano, até por causa de toda a questão lá nos Estados Unidos, o assunto ele tem vindo à tona de maneira geral. Mas assim, a gente não precisa olhar para os problemas dos Estados Unidos, que também são graves. Lá o racismo é até mais declarado do que aqui, porque lá a cultura é muito mais racista, aqui a gente faz de conta que não é. Acho que eu até falei isso no vídeo anterior. Aqui a gente tem meio que vergonha, embora eu acho que nos últimos tempos a gente tem perdido um pouco essa vergonha, exatamente por causa dessa ascensão de um pensamento conservador. Mas só mostra pra gente o quanto a nossa sociedade ela ainda é muito marcada pelos problemas lá da forma como se deu o nosso desenvolvimento, da forma como se deu a nossa independência, da forma como se deu a libertação dos escravos. Então, ou seja, lutar contra o racismo está muito ligado àquilo que a gente via nos vídeos da semana anterior, lá semana retrasada, antes do recesso, quando a gente falava de Auschwitz, aquela coisa toda. Até porque o pensamento do Hitler, o pensamento nazista, é um pensamento racista. É um racismo diferente, porque era o racismo voltado para os judeus. Claro que Hitler também achava que os arianos eram superiores aos negros, mas Hitler não teve o seu principal embate com negros, o seu principal embate foi com judeus, mas a gente pode pensar a mesma coisa. Inclusive quando a gente pensa na escravidão, né, um país que foi construído sobre o trabalho escravo, um país que foi construído em cima do sangue de negros que morreram, que foram assassinados, que foram açoitados, chicoteados, torturados, só mostra o quanto a nossa cultura é extremamente violenta. Né? O quanto a nossa cultura é extremamente violenta. E o quanto esse mito da igualdade racial, da democracia racial, ele é só um mito mesmo. Né? Ele é só um mito, ele é só uma farsa, ele é algo que não tem fundamento na realidade. E querer calar as vozes negras, né, querer calar as vozes dos movimentos negros é algo terrível. E a gente não cala só por meio da violência, ou seja lá o que for. A gente cala também por meio da ridicularização, a ideia do mimimi. Quando hoje se fala que o movimento negro, né, assim como os outros movimentos que a gente vai falar nas próximas aulas aí das próximas semanas, ao lutar pelos seus direitos, caem no mimimi, isso é muito desrespeito e é não reconhecer a nossa história. Infelizmente, no Brasil a gente tem uma forte tendência a não olhar a nossa história e buscar corrigi-la. Por isso que os erros continuam sempre vindo à tona. Né? A questão da escravidão é um dos erros que infelizmente a gente nunca corrigiu. Né? Que afeta muito a população negra. Aliás, acho que eu falei isso em algum dos vídeos. Afeta muito a população negra, não afeta só, porque também a forma como se vê a ideia de trabalho acaba afetando toda a população brasileira, mas afeta principalmente, obviamente, a população negra, que sofre as manchas dessa verdadeira chaga, sofre as dores dessa verdadeira chaga. Por isso que é importante, a escola, quando ela busca refletir sobre o racismo, assim como sobre as outras formas de discriminação, que a gente vai falar depois, ela se põe num papel extremamente importante. Infelizmente, a gente não discute tanto isso quanto deveria. Talvez precisaria discutir mais. Né? Ainda mais num país como o Brasil. Volto a falar desse ponto porque eu acho que é importante. E talvez eu acho que o racismo negro, o racismo contra o negro, é uma das piores formas de discriminação. Não que as outras não sejam, a gente vai falar, né, nas próximas aulas, mas eu acho que o racismo contra o negro é uma das piores. Exatamente porque foram mais de 300 anos, sei lá, 350, 300 e tantos anos aí, de utilização do trabalho escravo negro para a construção de uma sociedade
e um trabalho que foi marcado por uma extrema violência. Né? Por uma extrema violência, uma extrema desvalorização da dignidade de um tipo de ser humano que, por causa de um tipo de característica física, foi visto como inferior. Se convencionou chamar de inferior. Por isso, tudo isso é bastante ridículo, bastante deplorável. E a gente precisa lutar muito para mudar essa mentalidade. Com isso, então, eu encerro, acredito que não tem muito mais o que ficar falando. Talvez teria muito o que falar, mas seria interessante a gente fazer, de repente, uma discussão ou coisa assim, que nesse momento vai ficar mais difícil. Mas, praticamente com isso, eu encerro esse vídeo. E, enfim, né, que a gente sempre se engaje na luta contra o racismo, porque é uma vergonha uma história de um país como o Brasil a gente ainda manter uma cultura tão fortemente marcada pelo racismo.